deixa o like, deixa o canal. Isso aí. Oi pessoal, talvez vocês estejam se perguntando onde que a gente está aqui no Acaru. Como vocês podem observar, aqui é uma casa bastante antiga. A gente teve a oportunidade de andar ao redor dela, perceber algumas características, né, que remetem a esse tempo da escravidão, né? A gente vê que é uma casa pequena, que parece ser pequena, mas na verdade é uma casa grande, e é uma casa de senhores de escravos, né? Então a escravidão também aconteceu aqui no sertão, e durante muito tempo essa casa foi habitada por pessoas escravizadas, né? Então, como vocês vão acompanhar aí no depoimento de Dona Alice, né, conhecida como Dona Nininha, ela morou aqui por mais de 40 anos. Tá escurecendo aqui, mas tá aqui essa casa que remete aí esse período, né? Onde existia aqui o proprietário de terra. A partir daqui ele comandava então os diversos escravos que existiam na localidade, nessa região do Acaru. Essa mesa aqui, a gente consegue ver aqui um candeeiro, alguns objetos que tem aqui. Nosso colega vai abrir essa gaveta. A gaveta tá vazia, mas a gente consegue perceber as características da época, né? Alguns tornos, a madeira utilizada nas portas, muitos cômodos, um piso característico da época, a madeira utilizada, a telha na cobertura da casa. Inclusive ela está bem conservada, a gente consegue perceber, está em estado de conservação perfeito. Muitos morcegos, tá fechada, né? Mas tá aí, o registro tá feito. E por ironia do destino, olha o que a gente encontra aqui, ó. Para uns, as pessoas conhecem como pau leiteiro, mas esse é o famoso coração de negro. É o coração de negro. Agora veja a grossura dele, qual a idade que não tem isso aí? Então tudo bate, né? Porque isso aqui é uma região habitada pelos escravos, os negros, né? E olha o que é que eu acho, o que é que a gente acha aqui? O que é que nós achamos aqui? Eu, Thiago, Ninito, pau desse aí, coração de negro. Isso é raro, é coisa rara, rara demais. Eu conheço meu município todo, quase todo, e eu não tenho lembrança, não. Eu não vi ainda, Thiago. Principalmente o coração de negro, tão velho, tão grosso nessa coisa. Isso aqui tem ano demais, meu amigo. Isso aqui tem muitos anos. Então pessoal, a gente está finalizando hoje o nosso passeio aqui pela região de Acaru. Muitos registros, né, que a gente conseguiu fazer, entender um pouco da história local. Então, são muitas memórias, pessoas que guardam relatos interessantes que ajudam a gente a entender um pouco a história do nosso município. E, inclusive, a gente fomos bem recepcionados, né, pela população local, a galera que nos indicou os locais para visitar, nos contou um pouco da história. E aí eu gostaria de trazer também aqui a participação da minha colega Aline, que é formada em História também, é dessa área, pesquisadora. Inclusive o trabalho de conclusão do curso dela é voltado para essa linha de pesquisa, né, da presença do negro no município de Monte Santo. E aí eu gostaria que a Aline deixasse aqui as impressões que ela teve, ela falasse um pouquinho a respeito dessa importância do resgate da cultura local. Boa tarde, gente. Primeiramente é um prazer estar aqui no canal Memórias do Sertão. Então, eu acredito que a história do Acaru, ela é uma história de todos nós, né? E o impressionante é que quando se fala de escravidão, a gente não costuma lembrar muito do sertão, né? Porque a gente costuma estudar nas escolas um sistema em que existia troncos, lavouras,
E aqui no sertão, a gente nunca, particularmente, nunca passou pela minha cabeça que poderia existir esse sistema escravista aqui na nossa região. Exatamente. E na sua visão, Aline, você acha que qual a importância da galera resgatar essa história, principalmente dos jovens, né, ter essa consciência da importância, né, que o negro teve na formação das localidades? Será que isso contribui, por exemplo, para acabar com essa barreira que tem do preconceito? O que você acha? Eu acredito que a importância, né, da história é a gente poder descobrir a nossa identidade. Como eu falei no início, a história do Acaru é a nossa história, né? A história de quem mora em outro povoado, de quem mora na cidade. Então, entender o que aconteceu no passado, com certeza, vai quebrar essas barreiras. E eu costumo dizer que a gente acaba tendo um alto preconceito quando a gente não conhece, né, o que aconteceu na nossa região. E a história é basicamente isso, né? É você conhecer, entender o que aconteceu. É uma forma da gente, conhecendo a nossa história, a gente vai entender, né, o passado e a gente vai adquirir uma identidade própria e não vamos cometer erros do passado. Exato. Então a gente fica muito feliz, Aline, de ter a sua presença aqui e também das demais pessoas que contribuíram hoje para essa visita. Inclusive eu trouxe um livro até aqui, né? É um livro da escritora Sara. Esse livro especificamente é uma história infanto-juvenil. Eu não consegui achar o exemplar mais recente dela, que é Shara e a Saudade, que fala dessas questões, né? E é muito interessante a gente estudar, analisar, buscar as pessoas que contam essa história da localidade. Hoje a gente tem uma galera nova também aqui, como por exemplo o jovem Timóteo, que é arquiteto e que tem levantado muito essa questão histórica, patrimonial, e a gente deixa um incentivo. Quem é da localidade, procurar entender suas raízes, procurar entender sua história. E a gente que é de fora, como a própria Aline mencionou, de certa forma a gente também está ligado a essa questão histórica local. Então venham conhecer, venham visitar, um local muito bonito, muito interessante. E é essa a mensagem que a gente deixa, né? Mais uma história, mais um registro aí no sertão, e a gente agradece aí a atenção de vocês. Aqui observamos as marcas que o tempo deixou, mas não podemos deixar de notar também as marcas do período da escravidão, que ainda são tão presentes na sociedade. As memórias desse período nos dizem muito sobre os paradigmas da atualidade.